Olá, seja bem-vindo ao programa Entrevista, que hoje recebe o jurista e ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, senhor Joelson Costa Dias. Obrigada pela presença do senhor aqui no nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Joelson Costa Dias é advogado, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, foi ministro do TSE entre os anos de 2009 e 2011 e é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. E com ele a gente conversa hoje sobre questões relativas às eleições deste ano. E a primeira delas é o financiamento de campanha. É que 2018 terá pela primeira vez um fundo público. Então eu quero que o senhor explique para a gente o que é esse fundo, de onde virão os recursos e quais os impactos dele na disputa eleitoral. Na verdade, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Nós já tínhamos um fundo antes, que era o fundo próprio dos partidos políticos, o fundo partidário. E, claro, foi necessária a criação desse fundo porque, enfim, um país de dimensão continental como o nosso, as campanhas realmente são mais caras. A gente tem sempre que lembrar que mais importante do que os partidos e os candidatos apresentarem as suas propostas são os eleitores, as eleitoras tomarem conhecimento, serem informados para depois exercerem com muita liberdade e conhecimento o seu voto. Por isso a importância do financiamento das campanhas, já que o Supremo Tribunal Federal entendeu que as pessoas jurídicas, as empresas não podiam mais contribuir com as campanhas, fez-se necessária a criação desse fundo especial e será então destinado, é fundo público, vem mesmo do orçamento da União, essa aqui é a verdade, mais necessário para que os partidos, os candidatos possam realizar as suas campanhas, já que dificilmente poderiam contar só com a contribuição individual de cada eleitor, de cada eleitora. Esse é até o sonho, né? Engajar eleitores, eleitoras nas campanhas para que participem, debatam e, inclusive, contribuam com os candidatos, candidatas e partidos da sua preferência. Mas, enquanto isso não acontece, a gente precisa mesmo ter esse financiamento, vamos dizer, misto, em que o Estado também comparece e o tempo de rádio e televisão, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão também é uma outra forma de participação do Estado, na medida que as emissoras de rádio e televisão podem realizar a compensação fiscal no financiamento dessas campanhas. Qual que é o valor, o montante total desse fundo e quais as regras para a distribuição desses recursos? Passa de 1 bilhão e 700 milhões para essas eleições de 2018. Isso deixa muita gente perplexa, porque, claro, um país de desigualdades socioeconômicas tão grande como o nosso, muita gente acha que esse dinheiro precisava ser investido na saúde, na educação, como é que se vai gastar tanto com as eleições? Mas não tem jeito, é o que eu dizia, se as empresas não podem mais doar, e claro que a gente tem que combater qualquer relação espúria das empresas, do poder econômico com o poder público, mas isso talvez não signifique o fim propriamente das doações das empresas. Podíamos ali estabelecer alguma doação em valores específicos em espécie, 30 mil, 40 mil, 60 mil, de maneira que os candidatos pudessem buscar também, junto às pessoas jurídicas, junto às empresas aí, as contribuições, os recursos necessários para a realização das suas campanhas. E aí sim a gente não tivesse, então, que o Estado aportar tanto dinheiro. Mas enquanto o Congresso não define um novo modelo, eventual novo modelo de participação, de financiamento das campanhas também pelas pessoas jurídicas, é importante que o Estado gaste mesmo esses recursos. Para mim não é despesa, é um investimento na medida em que serão com esses recursos que os candidatos partidos realizarão as suas campanhas e todos nós, eleitores e eleitoras, poderemos então tomar conhecimento do que cada um propõe, do que cada um oferece, para depois exercermos com muita informação os nossos respectivos votos. Ok, com relação à distribuição desses recursos, hoje ele vai ser feito com base na quantidade? Bem complexo o cálculo, o critério, porque prevê o número de parlamentares que o partido elegeu nas eleições anteriores de 2014, um critério novo, atual também, que contempla a atual bancada dos partidos, porque, claro, nos últimos 4 anos houve muita mudança de partido, é natural, os partidos, pela sua atuação, vão ganhando ou perdendo representatividade, então é um critério muito importante considerar também a bancada atual, leva em conta também o número de senadores desses partidos. Há uma discussão, uma crítica, me parece muito pertinente, que acabam que os partidos maiores amealharão uma maior
parcela desses recursos. Mas, enfim, é uma primeira tentativa que se faz com esse fundo especial, e se isso acontecer realmente, ficar evidenciado, nada que não possa ser objeto depois de reflexão, debate e eventual ajuste, correção da lei nas sucessivas reformas eleitorais, enfim, políticas que temos aí a cada 2 anos. Sim. Uma outra mudança que nós temos também este ano é a diminuição do tempo de propaganda eleitoral na TV e no rádio. Neste ano vai ser de 35 dias, nos anos anteriores era de cerca de 45 dias. Isso faz com que os candidatos busquem novas estratégias de comunicação, mas também há quem diga que isso pode beneficiar aqueles candidatos que já são conhecidos dos eleitores. Como é que o senhor avalia essa questão? Justamente essa é a principal crítica. Eu digo sempre que nós vivemos quase que uma mistura explosiva, porque ao longo dos anos, desde 97, quando se editou a primeira Lei Geral de Eleições, que passou a valer de modo mais regular, mais permanente, que é a Lei 9.504, a propaganda eleitoral vem sofrendo severas restrições. Não pode isso, não pode aquilo. Primeiro, no ambiente público, se vedou ali placas, estandartes, faixas, pintura nos muros, mesmo ali nos postes, nas passarelas, viadutos, pontes, mesmo que não causasse qualquer impacto, mesmo que não causasse qualquer dano, começou a se vedar a propaganda. Agora, até mesmo na residência, já há uma limitação na legislação que se poderia, pelo menos em tese, colocar apenas um único adesivo, até o material desse adesivo hoje a legislação define, só na janela, enfim, são restrições, no meu entendimento, absolutamente inconstitucionais, vão contra a liberdade de expressão, mas mais do que isso, vão contra o direito do eleitor e da eleitora a ser informado das propostas de partidos e candidatos. Então, quando a gente soma essas restrições à propaganda, com essa redução no tempo de campanha, agora são só 45 dias de campanha eleitoral, 35 dias de propaganda no rádio e na televisão, enfim, o que se diz, o que se debate, pelo menos os especialistas em diferentes áreas do conhecimento, é de que isso acaba por privilegiar, beneficiar quem já está no poder, porque, claro, passa ali 4 anos do seu mandato em evidente exposição, para bem ou para mal, discutindo as suas realizações, e também aquelas celebridades, jornalistas, esportistas, artistas, que também têm maior exposição à mídia ou a determinados grupos. Então isso merece mesmo muita reflexão, esse encurtamento do prazo de campanha, a restrição na propaganda, porque o que a gente quer é um jogo democrático, ou seja, que aqueles que já estão no poder possam concorrer à reeleição, a legislação hoje admite, prevê isso, e se, claro, na sua prestação de contas, porque a eleição é isso, né, uma prestação de contas, for bem avaliado, que possa, então, continuar. Mas que também se tem espaço para os novos candidatos, as novas candidatas, até os partidos mais recentes criados, para apresentarem também as suas novas propostas. Sim. Para que você, eleitor, saiba, a propaganda na TV e no rádio começa dia 31 de agosto este ano, enquanto as campanhas na internet já podem ser feitas a partir de 16 de agosto. A gente vai continuar conversando daqui a pouco, porque agora nós vamos para um breve intervalo. Voltamos já. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Para as crianças, o mundo é colorido. Porque para você tem que ser em preto e branco. Vamos todos fazer um mundo cheio de cores. O Ministério Público de Goiás acredita em um mundo colorido. Tem um mundo sem racismo.
Estamos de volta com o programa Entrevista, que hoje recebe o senhor Joelson Costa Dias, jurista, ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro bloco, nós falamos com ele sobre questões relativas às eleições deste ano, como financiamento da campanha e tempo de propaganda eleitoral. Agora, quero comentar com o senhor o fato de que as eleições neste ano coincidem com as comemorações dos 30 anos da nossa Constituição, conhecida como Constituição Cidadã. Qual o balanço que o senhor faz das conquistas eleitorais no nosso país ao longo dessas 3 décadas? É de fundamental importância mesmo enfatizar isso. Nós temos a chamada Constituição Cidadã, assim batizada pelo saudoso deputado Ulisses Guimarães, e as pessoas, assim, até pelo que nós conseguimos de estabilidade democrática desde 85, na verdade com o retorno à democracia, desde a Constituição de 88, parece que tem dado por muito barato os direitos fundamentais assegurados na nossa Constituição, as garantias ali consagradas. E é muito importante que a gente aproveite uma data simbólica como essa dos 30 anos para celebrar, para comemorar, para defender mesmo a nossa Constituição. A gente tem visto decisões judiciais, enfim, até mesmo a discussão de determinadas matérias no Congresso, a maneira como a sociedade tem reagido a essa crise política, que de uma certa forma acaba por violar ou pelo menos ameaçar alguns desses direitos fundamentais, algumas dessas garantias consagradas na nossa Constituição. Então, é um momento para celebrar essa Constituição, mas, ao mesmo tempo, nos mantermos muito vigilantes e alerta para que não tenhamos nenhum tipo de retrocesso, não somente nas políticas públicas, nas políticas sociais tão necessárias para compensar essa brutal desigualdade socioeconômica que lamentavelmente vive o nosso país, mas principalmente para que não tenhamos também violados os direitos fundamentais que a nossa Constituição contempla. O senhor também tem uma atuação muito significativa no que diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência. É membro da Comissão Especial da OAB que trata deste tema, já foi inclusive vice-presidente dessa comissão, e eu quero aproveitar para falar sobre os direitos da pessoa com deficiência no âmbito eleitoral. A nossa realidade hoje, ela é de fato acessível, seja pensando do ponto de vista dessas pessoas como eleitores, mas também como candidatos? A gente, coincidentemente, também comemora esse ano 10 anos desde que o Brasil ratificou a Convenção Internacional da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. Temos desde 2015 editada e desde 2016 valendo a Lei Brasileira de Inclusão. E mais importante do que isso, antes mesmo da Lei Brasileira de Inclusão, o TSE em 2002 já tinha o seu programa, em 2012 já tinha o seu programa de acessibilidade da justiça eleitoral. É isso que tem fomentado, assegurado o exercício dos direitos políticos pelas pessoas com deficiência, garantindo a acessibilidade ali aos locais de votação, ao material de votação, enfim, a própria justiça eleitoral no que ela disponibiliza de informações e cobrado também dos partidos, dos candidatos, que a sua propaganda eleitoral seja uma propaganda acessível. É isso que a legislação já reclama nos programas eleitorais, no rádio e na televisão, e é isso que se espera também dos candidatos, candidatas e partidos, que, mais do que cumprir a legislação, que tenham ali como proposta partidária mesmo, como parte do seu programa, a concretização, a materialização desses programas. Não somente no sentido ali de permitir que o eleitor e eleitora com deficiência tome conhecimento das propostas partidárias, mas fomentar no âmbito dos partidos a efetiva participação das pessoas com deficiência, de maneira que elas também possam se candidatar, possam se lançar candidatas e mais do que isso, os recursos para a realização das suas campanhas, o tempo no rádio e na televisão, para que a gente possa superar esse déficit democrático que temos no Congresso em relação às mulheres, por exemplo, uma baixa representação, assentos efetivos no Congresso, mas também das pessoas com deficiência. Inclusive, aquelas pessoas que estiverem nos assistindo, que têm algum tipo de deficiência, elas podem procurar a Justiça Eleitoral para mudar, por exemplo, o local de votação? A esperança é que um dia
a Justiça Eleitoral tenha todas as suas sessões acessíveis. É isso que a Convenção da ONU, a própria Constituição brasileira, a Lei Brasileira de Inclusão espera. Enfim, teve um momento das sessões especiais em que o eleitor com deficiência comunicava à Justiça Eleitoral e, enfim, se identificava ali uma dessas sessões, não só de eleitores com deficiência, mas uma dessas sessões voltadas para atendimento das necessidades de cada um desses eleitores, mas a esperança, e é esse o propósito da Justiça Eleitoral, é esse o objetivo do programa de acessibilidade da Justiça Eleitoral, que um dia se tenha absolutamente todas as sessões acessíveis, as suas imediações e mais do que isso, as cidades acessíveis, né? Para que da sua casa, no transporte, na calçada, enfim, os eleitores tenham ali garantida todas as condições de acessibilidade para o exercício do seu direito de voto. Da cidadania. Da cidadania, com certeza. Agradeço muito a presença do senhor, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite e por essa importante iniciativa em um programa como esse, disseminar informações tão importantes sobre a nossa cidadania e a nossa democracia, voltado aí para as eleições de 2018 que se aproximam. A gente agradece a presença do senhor aqui no estúdio da TV Assembleia. O nosso programa termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Assembleia pelo canal aberto 61.2, canal 8 da NET e também pelo YouTube. Até mais.